Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso que se chama Comunicação Eficiente. Como escrever mensagens com clareza, concisão e funcionalidade, da editora Berge, São Paulo, 2020. Autora do livro, Vivian Rio Stella, é doutora em Linguística, com pós-doutorado na PUC São Paulo, professora em cursos abertos na Casa do Saber e em Company da Berge. Também é membro do Comitê de Comunicação Interna da Berge. O livro contém 5 capítulos. 1. O que é e como usar a netiqueta. 2. Como escrever com eficácia. 3. Como escrever e-mails concisos. 4. Como escrever de forma assertiva. E 5º e último, para finalizar, com um resumo do livro. Mitos. Dominar a gramática garante um bom texto? Dominar o conteúdo basta para escrever bem? Considerar texto como um produto e não como um processo. Quais são os 3 princípios essenciais da netiqueta? O uso adequado de e-mail. Não espere o retorno de um e-mail rapidamente, em menos de 1 hora. E-mails contribuem para o envio de orientações, fechar contratos, direcionar tarefas, desde que escritos de forma clara, assertiva e concisa. Cuidado com comentários pessoais, opiniões e encaminhamento de mensagens corporativas. Tenha uma comunicação empática. Há casos em que o diretor é copiado apenas pela hierarquia ou autoridade. Coloque-se no lugar de quem vai receber a mensagem. Se for o caso, faça um relatório sucinto apenas para o diretor dos passos feitos pela equipe. Tenha autocontrole ao redigir. Ao redigir, e se você estiver com as emoções à flor da pele, chateações, pare, tome um café, salve um e-mail no rascunho. Expressar raiva ou indignação pode comprometer as suas relações interpessoais no ambiente organizacional. E o uso do WhatsApp no ambiente corporativo? Já ocorre e é um uso comum. Temos 4 alertas que merecem ser destacados. O horário de envio das mensagens, o envio de memes, brincadeiras, nos grupos que são utilizados também para fluxo de trabalho. É preciso discernimento no tipo de brincadeira e como as pessoas levam adiante essas experiências. O registro de mensagens com clientes, fechamento de acordos ou troca incessante de mensagens. E o 4º e último aviso, que é a proliferação de áudios. Atente-se à finalidade do uso do WhatsApp com público interno e externo, o horário de envio das mensagens e seus possíveis impactos, o tipo de conteúdo enviado, a necessidade ou não do registro das mensagens. 13 orientações para aumentar a eficácia na elaboração de e-mails. 1. Escolher adequadamente os destinatários da mensagem. Aos líderes. Não estimulem que seus liderados os copiem todos os e-mails. Isso não gera efetividade nem propicia autonomia. Em vez disso, estimulem-nos a reportar os fatos e acordos mais relevantes em um único e-mail sintético, um resumo, e o copie para essas ações mais estratégicas e criativas. Preencher o campo assunto com conteúdo diretamente associado à mensagem do texto. Nesse, vale ressaltar, para elaborar um assunto claro, é mais apropriado você escrever um e-mail e, após a elaboração do texto, pensar no título no campo assunto. E não como a maioria faz, que é o costumeiro fazer. Saudar os interlocutores e, se possível, em uma única linha. Direcionar no corpo da mensagem a quem se destina tal ação. Evidenciar o objetivo da mensagem. Explicar o passo a passo da ação. Escrever de forma concisa. Concisão não é sinônimo de falta de fundamentação ou de superficialidade. É escolher informações pertinentes ao objetivo comunicativo. Um e-mail eficaz possui entre 100 a 150 palavras. Listar ideias, perguntas ou instruções em tópicos, estabelecer prazos, usar a formatação em favor da leitura. Como as pessoas têm uma leitura de forma escaneada, em formato F, porque iniciamos a leitura dos primeiros parágrafos, mas não terminamos o texto. Então, em vez de palavra por palavra, é estratégico destacar as datas, as ações, o nome dos clientes, as pessoas envolvidas por meio de recursos. Negrito, realce amarelo, sublinhado, cor diferente. Nunca use caixa alta, isso significa gritar, exceto em siglas. Use as assinaturas. Evite ser excessivamente informal nos e-mails. Atente-se ao uso das abreviações e acrônimos. Usar o cópia oculta com a finalidade correta. E qual seria? Para o uso de mala direta, mantendo o sigilo intencional do e-mail dos contatos das pessoas. E não para incorporar uma chefia sem conhecimento ou consentimento dos colaboradores. Se for incluir o chefe, por que não demonstrar para todos a inclusão do mesmo? Estudos apontam
apontam que gastamos mais de 3 horas da jornada de trabalho lendo e respondendo e-mails. Para evitar que a ferramenta seja um vilão, cheque sua caixa de entrada em momentos específicos do dia. Evite mais de 3 trocas de mensagens sobre o mesmo tema para não gerar longos históricos em e-mails. Responda em um prazo de até 24 horas. Usar a ferramenta Convite para agendar e confirmar as reuniões. Manter a mensagem padrão dos smartphones para justificar as suas mensagens muito concisas. Escrever é diferente de escrever com eficácia. O primeiro passo para a redação de e-mails eficazes é planejar. Pense, eu vou escrever sobre o quê? Qual o tema ou o assunto? O que pretendo com o texto? Qual é o objetivo dessa comunicação? Quem são os leitores? Em que situação nos encontramos? Meu leitor e eu. O que eu sei que meu leitor já sabe e, portanto, eu não preciso explicar. O que eu sei que o meu leitor não sabe e, por isso, preciso explicar. Princípios de eficácia. Clareza. O primeiro passo é definir o objetivo e selecionar informações pertinentes a ele. Distinguir tema, objetivo e meta. Adequação. Excesso de jargões técnicos, de termos em inglês. Observar o contexto sobre a formalidade e a informalidade. Concisão. Capacidade de sintetizar o assunto, sem que as informações relevantes se percam. A comunicação não é uma ciência exata, mas vale novamente a recomendação de usar até 150 palavras. Quantidade. Peca-se pelo excesso ou falta de informação pertinente. Relevância. Selecionar e priorizar as informações, pensando também na empatia. Aprenda o desapego do texto. Peça a um colega que leia o seu texto para avaliar se atende ao que se espera da mensagem. Ordenação. Sequência lógica é fundamental para desencadear as ideias do texto. Comunicação eficaz não tem o poder de evitar a recepção negativa de uma mensagem. O que realmente importa é comunicar de forma clara e objetiva, diminuindo o risco de mal-entendido e a não adesão dos leitores. Use do discurso corporativo, publicitário e jornalístico. A abordagem com temas difíceis, com clareza e transparência, alinhando com as diretrizes da empresa e as expectativas dos profissionais. Pressa, cuidado. Agilidade e produtividade não devem se confundir com a pressa. Eleger a ferramenta mais eficaz para a veiculação do texto, definir o objetivo do texto, selecionar a abordagem do tema tratado, hierarquizar as informações que serão abordadas no texto e excluir as que não serão. Recorrer a elementos de fundamentação das ideias, como dados, caso, exemplo, analogia, utilidade da informação, causa e consequência. Escolher palavras, formatação e recursos visuais adequados aos leitores para materializar a informação. Atenuar uma informação impactante e polêmica não significa justificar demais e deixar para o fim a mensagem central, nem usar palavras cuja conotação é positiva ou emotiva demais para o contexto. Eficácia não garante a adesão, e sim mais chances de leitura do texto todo e, claro, menos polêmicas e mal entendidos. O importante não é o que se informa, mas sim como. Escrever estrategicamente e com eficácia envolve desde a escolha de palavras até informações relevantes e pertinentes, sempre com o interlocutor e o contexto como critérios para aplicar os princípios de eficácia. As regras gramaticais e o domínio do conteúdo são apenas a microponta do iceberg. Ser conciso, portanto, requer planejamento, revisão e alguns minutos a mais, com maior garantia de eficácia. Escrever mais e menos palavras, avaliar a pertinência e relevância das informações, escrever com objetividade, o que significa planejar o objetivo da mensagem e não apenas o tema. É importante esclarecer que ser conciso não significa ser incisivo ou agressivo, retirar elementos de realce e expressividade, nem ser simplista. Ser conciso significa preservar as informações pertinentes e relevantes, usando um número de palavras reduzido, mantendo assim os princípios de eficácia da comunicação e coesão do texto. Para um texto conciso, recomenda-se aplicar a técnica OSF, organizar a mensagem central e tópicos, S, sintetizar e, portanto, desapegar, e F, redigir frases curtas e diretas. Definir estrategicamente como informará, ir direto ao assunto ou preparar o terreno com a pirâmide invertida. Antes de escolher, pense como a mensagem pode ser recebida, quanto os leitores já sabem sobre o tema proposto, qual a ação que se espera a partir da leitura do e-mail. Com essas ponderações, você não aumenta a resistência à mensagem, nem parece prolixo ou sem foco, estimulando o leitor a efetivamente ler o e-mail. Concisão requer cuidado.
Steve Jobs afirmava: é preciso trabalhar duro para limpar os pensamentos e torná-los sim. E lembre-se, escreva também de forma assertiva. Como define Vera Martins, principal estudiosa brasileira no tema, o comportamento assertivo é direto, pois faz economia de palavras, não permitindo rodeios, justificativas ou desculpas; honesto, pois não usa artimanhas e manipulações para exercer a influência; e ativo, pois é atuante e decidido. Se você chegou até aqui, eu te agradeço e fique no aguardo do Expresso Duplo. Obrigada!